Sejam bem-vindos ao nosso workshop Nutrição para o Casal. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas estratégias nutricionais para potencializar a fertilidade tanto da mulher quanto do homem. Você sabia que de 10 a 15% dos casais em idade fértil que estão há mais de um ano tentando engravidar e não têm sucesso podem apresentar um tipo de infertilidade chamada infertilidade sem causa aparente? E isso tem relação com nossos estilos de vida e nossa alimentação. Quando pensamos em engravidar, normalmente é a mulher que recorre ao seu médico para avaliar como está a sua saúde reprodutiva. E o homem começa a cuidar da sua saúde apenas quando começa esse processo de infertilidade. Só que isso deve ser revisto, porque para que tenha um material genético de qualidade para a fecundação, 50% depende da mulher e 50% depende do homem. Por isso, vocês hoje, como companheiros, devem estar juntos nessa mudança de estilo de vida. Vocês vão aprender aqui algumas mudanças para que vocês comecem hoje mesmo a mudar a rotina de alimentação e a rotina de vida também. Alguns hábitos que a gente vem trazendo ao longo dos anos é o que acaba trazendo essa carga tóxica para o nosso organismo e diminuindo nossa função reprodutiva, que é algo natural e inerente à raça humana. Quando a gente pensa na gestação, o processo de gestação deve se iniciar 3 meses antes da fecundação. Por quê? 3 meses antes da fecundação é o processo que a gente leva, é o tempo que a gente leva para que tenha uma reprogramação metabólica, para que o corpo da mulher e o corpo do homem produzam um material genético de qualidade para que a fecundação ocorra de forma saudável e haja o desenvolvimento saudável do bebê, e essa gestação possa ser levada adiante de uma forma natural. Quando nós pensamos na fase de implantação, essa é uma fase que depende principalmente da saúde da mulher. Por isso é tão importante que a mulher esteja em equilíbrio nutricional e de saúde quando essa criança, esse bebê for fecundado. Por quê? Se o organismo da mulher estiver num grau inflamatório, com baixa imunidade, a chance dessa implantação ser negativa é muito maior. Alguns estudos hoje vêm demonstrando que deficiências nutricionais como de vitamina D e de vitaminas do complexo B estão associadas com esses abortos espontâneos, que hoje é considerado fatalidade, ou o médico não sabe especificar o real motivo, mas sim, pode ser prevenida. Então, a fase pré-gestacional é muito importante para avaliar esses riscos nutricionais e riscos de desenvolvimento do bebê. Então, hoje a minha proposta para vocês é que vocês avaliem os hábitos de vida do casal e a forma como vocês desejam receber esse bebê na casa de vocês e no organismo dessa mãe. Eu sempre faço essa relação porque o organismo da mãe é a primeira casa do bebê. Qual é a casa que vocês querem que esse bebê receba? Uma casa saudável, cheia de nutrientes, com estilo de vida saudável, para que ele não tenha nenhum risco nutricional e nenhum risco de saúde na fase adulta. Então, pensem nisso quando vocês pensarem em iniciar esse processo de tentativa de engravidar. Então, essa fase pré-gestacional é tão importante quanto a fase gestacional. Então, se vocês desejam engravidar, então vamos tentar seguir esses 5 passos que eu vou apresentar para vocês agora. Primeiro passo, que é o mais importante: pare de se intoxicar. Se você deseja engravidar, comece hoje mesmo a limpar o seu organismo, tirar de vocês, da casa de vocês, todos os hábitos que vocês consideram ruins. Hoje nós sabemos que existem os xenobióticos, que são substâncias que não são reconhecidas pelo nosso organismo e que são acumuladas ao longo dos anos. E esse acúmulo gera uma carga tóxica para o nosso organismo, levando a problemas inclusive inflamatórios. E a gente tem exposição a esses componentes sem nem perceber. Um deles, para vocês terem ideia, é a questão da poluição. Como que nós podemos controlar isso? Isso é mais difícil, só que tem outros xenobióticos que estão ao nosso alcance que nós podemos corrigir ainda hoje. Primeiro, o bisfenol A, que é um componente presente nos plásticos, tanto copos, recipientes, pratos,
Isso deve ser o primeiro a ser eliminado da vida de vocês, principalmente produtos aquecidos nesses recipientes. No aquecimento, a liberação do bisfenol A é muito maior para o alimento e isso acaba se acumulando dentro do nosso organismo. Outro componente tóxico que está presente no nosso dia a dia são os metais pesados, como alumínio, chumbo, mercúrio. Para vocês terem uma ideia, o alumínio está presente tanto nas panelas quanto nos recipientes, mas também presente nos nossos desodorantes. E isso nós utilizamos 1, 2, 3 vezes ao dia. Imagina a carga tóxica que isso vem no nosso organismo. Outras fontes de metais pesados que nós mulheres utilizamos estão nas maquiagens, esmaltes. Hoje em dia existem muitas marcas que já têm alguns produtos livres desses metais. Então, fazer essa substituição é essencial para que você pare de se intoxicar com esses componentes. Outra questão é o cigarro. Vários estudos sinalizam que, mesmo que a pessoa não fume, só de ela estar no ambiente de outra pessoa fumando, ela vai ter uma redução na fertilidade. Então, se você não fuma, mas seu companheiro fuma, então tente começar os dois a mudar esse hábito. Tanto porque vocês não precisam disso, quanto para que essa casa não tenha essa contaminação, para quando o nenê chegar, não receber essa carga tóxica também. Outro componente que intoxica o nosso organismo está relacionado com nossa má alimentação. Frituras, gorduras ruins, como as gorduras trans. Isso está presente na maioria dos produtos industrializados, os aditivos químicos, corantes, conservantes. Vocês fazerem uma transição desses produtos industrializados para uma alimentação de verdade, comida vinda da terra, isso vai fazer uma diferença muito grande na saúde de vocês. Segundo passo, mantenha seu peso saudável. Vários estudos sinalizam que tanto o excesso de peso quanto a falta de peso está relacionado com a alteração na produção hormonal. Isso tem relação porque, no excesso de peso, pelo aumento da reserva de gordura, isso pode aumentar a produção de insulina. A insulina é um hormônio que aumenta a produção de hormônio masculino. Isso para nós mulheres é muito ruim, porque diminui a produção dos hormônios femininos, diminuindo nossa ovulação. Nos casos de mulheres com baixo peso, a produção hormonal é muito reduzida, chegando a casos até de amenorreia, que é a ausência da menstruação. Para vocês saberem qual é o peso saudável, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a orientação de como vocês fazerem essa avaliação. É muito importante nós pensarmos que um peso saudável não é um peso baixo, é um peso de qualidade. Se você faz atividade física, tem uma alimentação saudável, você não precisa ter um IMC próximo do limite inferior. Então, pense sempre nisso. Como que está meu peso, mas de onde esse peso vem? Se você faz musculação, provavelmente boa parte desse peso vem de massa magra, que é muito importante para a produção hormonal. Mas se você não faz atividade física e esse IMC está alto, então pode ter certeza que isso tem relação com o aumento de gordura, que vai trazer um problema para a sua produção hormonal e para a sua saúde reprodutiva. Terceiro passo que é muito importante: tenha calma, tenha paciência, cuide do seu emocional. Estudos vêm relacionando que o aumento da ansiedade, o aumento dessa sensação de preocupação está relacionado com a produção de cortisol, que também interfere na produção dos hormônios sexuais. E isso é muito comum a esses casais que estão há mais de um ano tentando engravidar sem sucesso. Então, por isso que é importante essa preocupação em mudar a alimentação e estilo de vida antes mesmo de iniciar as tentativas, para que não haja essa expectativa e essa frustração ao longo do tempo. Se você já está nesse processo de tentativa, tenha calma, tire esse tempo para cuidar de você, para cuidar do seu marido, para cuidar da casa que vocês querem receber esse bebê. Isso vai amenizar essa sensação de ansiedade, esse estresse. Muito importante para amenizar isso são as práticas de atividades que te relaxem, que te liberem essa adrenalina para que você consiga canalizar essa energia de uma forma positiva.
Então, uma alternativa seria a meditação, para que você tenha esse encontro consigo mesmo, você consiga deixar corpo e mente em equilíbrio. E outra questão é a atividade física. A atividade física, no caso da fertilidade, deve ser feita todos os dias. Então, não adianta você ser aquele esportista de 2, 3 vezes por semana, que vai na academia, fica 2 horas treinando. É mais importante que você faça no mínimo 30 minutos, mas que seja diário, para que tenha essa mudança na produção hormonal. Quarto passo, durma bem. Através do sono, nós temos a reparação metabólica, é através do sono que nós temos a produção de melatonina para que a gente consiga ter a produção adequada dos hormônios sexuais. É importante que vocês preparem o corpo de vocês para o sono. Quantas vezes a gente vai deitar com o celular na mão, com a TV ligada? Isso, com essa iluminação, ela deixa a gente mais atento e diminui a qualidade do nosso sono. Então é muito importante que vocês tentem praticar a higiene do sono todos os dias. Pelo menos 1, 2 horas antes de dormir, tente desligar essas telas, vá ler um livro, tente relaxar, fazer a prática de meditação, para que o corpo de vocês entre em equilíbrio e consiga ter o repouso necessário para que vocês consigam ter o processo de detoxificação e reparação durante o sono e que vocês consigam ter a produção hormonal adequada para que vocês consigam ter essa melhora na produção hormonal relacionada com as funções sexuais e reprodutivas. E por fim, nossa quinta orientação, que é a mais importante de todas, tenha uma alimentação saudável. Sem alimentação saudável, nada entra em equilíbrio. Se você não tem uma alimentação saudável, seu sono não é tranquilo. Se você não tem uma alimentação saudável, você fica mais ansioso, mais estressado. Se você não tem uma alimentação saudável, pode ter certeza que seu peso vai alterar. Quando a gente não tem uma alimentação saudável, a gente tem uma exposição muito maior a esses xenobióticos. Quando pensamos em alimentação saudável, não é nada fora da nossa realidade, nada caro. É começar pelo simples. Como uma professora minha diz, o simples funciona. Se a gente começar pela base, comida de verdade, fruta, verduras, legumes, vocês já pensaram nisso? Quantas frutas você ingere ao longo do dia? Qual é a cor do seu prato? Quanto que você vem consumindo hoje de fibras alimentares? Quanto que você se preocupa com a sua hidratação? Vocês percebem que esses detalhezinhos podem fazer toda a diferença no processo metabólico do nosso organismo? Então, hoje meu convite para vocês é tentem olhar na geladeira e no armário de vocês quais alimentos que estão disponíveis, pois são esses alimentos que vocês estão consumindo ao longo do dia, ao longo da rotina de vocês. E são esses alimentos que podem estar te intoxicando e te afastando cada vez mais desse sonho de ser pai e de ser mãe. Então, minha primeira orientação para vocês: limpe a casa de vocês, se afastem desses produtos que geram ansiedade e compulsão. Não que seja proibido, pelo contrário, se vocês tiverem moderação e consciência, esses alimentos podem e devem fazer parte da nossa vida, uma vez que a gente precisa do prazer na alimentação para que a gente consiga manter esses hábitos saudáveis. O que faz mal é a gente comer sem ter a necessidade, sem ter o prazer, porque isso vira um hábito. Então, por exemplo, pessoas que gostam muito de refrigerante acabam substituindo a água pelo refrigerante. Então, a pessoa tem a sede, tem a sinalização do teu organismo que está precisando da água, só que ao abrir a geladeira, ela vê um refrigerante. E aí, o foco dela da hidratação muda, porque ao invés de ela ir para o que ela tem necessidade, ela vai pelo que ela tem vontade. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente. Se a gente não limpar a nossa casa, a gente vai ficar exposto a esses alimentos que causam intoxicação e dependência no nosso organismo. Então, hoje é o primeiro passo para uma mudança que vocês desejam para quando o filho de vocês chegar, esse hábito alimentar e nutricional já esteja estruturado, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Deixem as dúvidas de vocês aqui no comentário, eu vou responder todas.
Se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal do YouTube e entra no meu Instagram também para acompanhar os meus conteúdos diários. Lá o Instagram é leticiajatobá.nutri. Espero que juntos nós possamos nutrir vidas e consigamos ter um resultado positivo dentro do objetivo de vocês. Seja uma fecundação, uma gestação natural, com estímulos hormonais ou por fertilização in vitro, independente da forma que essa criança for gerada, é muito importante que o organismo da mãe e que as células reprodutivas estejam saudáveis. Então, tenham isso em mente. Comece hoje mesmo a mudança que você deseja para o seu filho. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço.